Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dayana, eu sou professora da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza e em parceria com os professores Leonardo e Lídia, preparamos essa aulinha aí de cinemática para orientar vocês na resolução dos exercícios do PET. Então, vamos nessa! Bom, gente, o que é um referencial? Referencial é um corpo em relação ao qual identificamos se determinado corpo em estudo está em movimento ou repouso. Então, gente, vamos lá. Vamos ter esse exemplo aí do ônibus. A mocinha de cabelo rosa e o senhor que está na frente dela aí de barba no ônibus, em relação a mim que estou no ponto de ônibus vendo esse ônibus passar e nem parar para mim, eles estão em movimento, mas em relação um ao outro, ou até mesmo o motorista ou os outros passageiros do ônibus, eles estão em repouso. Então, o referencial, gente, ele é importante para quê? Porque é através dele que a gente determina. Igual, eu falo assim, pessoal, esse ônibus está em movimento? Esse ônibus está em movimento? Aí vocês vão falar assim, ó, depende. Uai, professora, como assim? Depende de quem? Em relação ao quê? Se ele está em movimento em relação ao motorista? Não, o motorista está parado em relação a ele, não é? Agora, em relação a quem está de fora do ônibus, ele está em movimento? Sim, ele está em movimento. Então, sempre vai depender do referencial. Beleza, então o que é um corpo e o que é um ponto material? Isso aí, gente, são as dimensões que a gente vai determinar na hora de resolver um problema. Igual, se eu comparar uma formiga com um ônibus, eu vou estar falando o quê? Que a formiga é como se fosse um ponto, as dimensões dela não me interessam. E o ônibus? O ônibus é um corpo extenso, grande, se for um em relação ao outro, o tamanho do ônibus vai importar. Mas se eu estiver pegando o ônibus e falar assim para vocês, ó, vamos considerar o ônibus um ponto material. Então, o que isso quer dizer? Que as dimensões dele, o tamanho dele não me importa, é como se ele fosse uma formiga também. Então, vai determinar o que o problema falar para vocês, belezinha? Bom, gente, movimento e repouso, né? Movimento e repouso. Sempre vai depender do referencial, se está em movimento ou em repouso. Vamos olhar aí essa imagem aí, tá? A imagem está falando o seguinte, o passageiro aí do carro azul e o motorista, os dois estão em repouso em relação um ao outro. E em relação ao carro também. Mas essa mãe e esse filho aí que vão atravessar a rua, quando eles olham para o carro e para as pessoas que estão dentro do carro, todos estão em movimento. Então, vai depender do quê? Do referencial, né? Então, o conceito de repouso e movimento depende do referencial. Beleza, gente? Então, vamos nessa. Trajetória. O que seria trajetória? É o conjunto das posições ocupadas por um corpo em movimento em função do tempo. O tempo vai passando, aquele movimento vai acontecendo, vai mudando de lugar aquele objeto, né? Se vocês verem aí a bolinha de futebol, cada pontinho que ela está desenhando ali representa a trajetória dela. Se eu olhar a trajetória como um todo, é como se estivesse fazendo um arco de parábola, né? Um arco de parábola. Espaço ou posição é a localização em cada instante de um móvel. Móvel, gente, é um carro, toda coisa que se desloca ao longo da trajetória. Portanto, deve-se orientar a trajetória adotando um ponto de origem, tá? Então, isso aí eu que vou adotar o ponto de origem. Vamos supor, o carro está fazendo uma viagem de Uberlândia a Araguari, mas se eu falar que o ponto de origem é o pedágio, então eu vou começar de lá, ok? Então, depende de onde eu adotar. E o que seria variação da posição ou variação do deslocamento? Geralmente, muitos livros de vocês vai trazer essa variação do deslocamento como ΔS, gente. Mas ΔS, ΔX, você pode chamar essa posição do que você quiser. Esse deltinha, esse triângulozinho aí, né, o deltinha, significa variação. Sempre que ele aparecer na frente de uma letra, ele está dizendo
pegue o final e subtraia do inicial. Então, eu tenho aí a posição, a variação da posição desse carro, né? O zero, gente, essa bolinha S0, peraí, deixa eu pegar a caneta. Esse zerinho aqui, ó, caneta, beleza. Esse zerinho aqui, ó, beleza? Esse que eu coisei de vermelhinho aí, ó, esse aí. Ó, só aí tanta boa minha letra. Esse aí é a mesma coisa que SI aqui de baixo, ó, vem aqui pra baixo agora, ó. Nossa, essa seta ficou ótima, né, gente? Ah, não, ó, estraguei o vídeo. Tá bom, né? Tá bom, melhor do que nada. Então, esse aí significa a mesma coisa. E quando não aparece nada aqui assim embaixo do S, ó, é porque é o S final. Aqui ele colocou SF, S final. Então, gente, é a mesma coisa, quer dizer, subtrai a posição final da posição inicial. Se a posição final for 100 e a posição inicial aqui for 50, então a variação vai ser 100 menos 50. Se a posição inicial for 0, a variação vai ser 100 menos 0, beleza? Entenderam? Belezinha, vamos passar para frente. Gente, distância percorrida é a distância que foi realmente percorrida. Não assume valores negativos. Então, a distância, gente, a diferença do deslocamento que a gente viu na aula de vetor. O deslocamento é a menor distância possível entre dois pontos. E a trajetória? A trajetória é todinha, você tem que pegar ela todinha. Então, gente, eu tenho 3 caminhos aqui para me voltar da escola. Aqui tá minha casa. Deixa eu tentar fazer uma seta. Aqui tá a minha casa e aqui está a escola. Eu tenho 3 caminhos diferentes aqui. O meu deslocamento, 3 caminhos diferentes. Se a gente contar o deslocamento aqui como sendo um caminho mais curto, né? Então, gente, tanto faz eu ir. Se eu for pela trajetória 1, eu vou andar mais, não é? Se eu for pela trajetória 2, eu ando menos do que a 1. Mas o meu deslocamento sempre vai ser a menor distância possível. Então, gente, se você for deslocar e você tiver, né, cumprir uma trajetória, desloque. Entenderam? Por quê? Porque o deslocamento é a menor distância possível. Você vai andar menos. Beleza, gente? Então, é isso. Vamos para a próxima. Então, tá a diferença. Distância percorrida é o caminho inteirinho. O que é deslocamento? É a menor distância entre o ponto final e o ponto inicial. Então tá, o que é uma velocidade? Velocidade, gente, é a distância percorrida ou espaço percorrido em um determinado tempo. Então, se você anda num tempo bem curtinho, você sai lá do centro, do terminal central e vai andando para o Zé Inácio. E você gasta um tempo menor do que do seu amigo, você tem a velocidade maior. Então, assim, a velocidade, ela está relacionada, quanto menor o tempo, mais rápido vai ser. Ou, quanto menor a distância, também você vai adquirir uma velocidade maior. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Então, a velocidade média, que agora parece esse tanto de velocidade aí no PET de vocês, né? Então tá, vamos lá. Velocidade média é simplesmente a posição final, aqui ó, S2 menos S1. S2 menos S1. Então, a posição final a variação da posição vai ser a final menos a inicial. Então, esse aqui, ó, é o ΔS, ok? Então, gente, dividido pelo intervalo de tempo. Esse tempo aqui, T1 menos o T2. Sempre que aparecer esse deltinha aqui, esse triângulozinho, significa variação, final menos inicial. Então, velocidade média é isso, é a variação da posição sobre a variação de tempo. Essa é a velocidade média. Bom, gente, unidade de velocidade. Uma coisa muito importante na física é a unidade de velocidade, ela vai ser metros por segundo no sistema internacional ou quilômetros por hora. Bom, gente, se o exercício der em metros por segundo e ele te pedir a resposta em quilômetros por hora, é muito fácil. Você multiplica por 3,6. Professora, da onde que vem esse 3,6? Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui no canto, ó.
Aqui, ó, olha que um lindo, 1 hora, ó, ficou chuchu, é igual a 3.600, nossa, que lindeza, segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Por isso que vem esse 3,6, porque se você faz a regra de 3 aqui, vamos supor assim, ó, professora, quantos... Aí, ó, 1 hora tem 3.600 segundos. E a outra em conversão? 1 hora tem 3.600 segundos. Agora, 1 quilômetro, nossa, ficou lindo. É igual a 1.000 metros. Vou ter que fazer peditinho, senão não cabe a unidade. 1.000 metros. Então, galerinha, quando você divide, né? A velocidade é quilômetros por hora. Quilômetros por hora. E metros por segundo. Quando você divide essa relação, você acha que, ó, 3.600 dividido por 1.000 vai ser o quê? 3,6. Por isso que aparece essa regrinha aqui que você pode fazer direto. Então, assim, ó, do metro por quilômetro, você multiplica por 3,6. Professor, e se eu esquecer? Não esquece não, coração. Ó, metros por segundo é menor do que quilômetros por hora. Então, você multiplica por 3,6. E se for o contrário, tiver em quilômetros por hora e você quiser metros por segundo, você vai do maior para o menor. Então, você vai fazer o quê? Dividir por 3,6. Beleza? Da onde que vem esse 3,6? Vem da divisão aqui de 3.600 por 1.000. 3.600 segundos por 1.000 metros. Belezinha, galera? Então, vamos nessa, gente. Aqui, ele dá, tá vendo, ó? 5 metros, ó, 5 metros por segundo é igual a 18 quilômetros por hora. Beleza? É equivalente, menininho. Só muda a unidade. Vamos lá, então. Velocidade escalar instantânea. É a velocidade, gente, no intervalo de tempo muito pequeno. É no ponto. Vamos supor, um carro está indo daqui para Araguari e eu quero a velocidade exatamente que ele vai passar no posto de gasolina, né? Passou aquela velocidade naquele instante pequeno. Essa é a velocidade escalar instantânea. A gente usa pouco ela no ensino médio, usa mais quando vocês for lá fazer as engenharia da vida, ou física, ou química, né? Os cursinhos de exatas aí. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo. Então, gente, para resolver os probleminhas aí do PET de vocês, particularmente, eu acho uma grande, assim, eu achei esse PET muito ruim, né? Por quê? Porque é pura matemática essa parte aí, a gente joga um pouco da nossa física linda fora, né? Então, vamos lá. Então, gente, para você, o S significa o quê? O S significa posição, né? Posição, gente. Tem lugar que vai chamar de X, tem lugar que vai chamar de D, é tudo a mesma coisa, tá? Então, gente, ó, ele fala assim, se ele te pedir a posição de um móvel, né, de um carro, de uma pessoa, você vai precisar da posição inicial, da velocidade média e do tempo que ele gastou para percorrer aquele trajeto. Quando eu igualo, gente, a posição, essa posição inicial aqui, com a posição B aqui, ó, pode ser a inicial e a final. Você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui tudo, ó. Você vai ter isso aqui tudo. Beleza? E o instante ter encontrado será o instante do encontro deles. Ou seja, esse tempo aqui, gente, ó, é o tempo que eles vão se encontrar. Então, se ele tá falando assim para você, ó. Ah, um carro tá vindo com uma velocidade, um carro A tá vindo com uma velocidade tal. Você usa isso aqui. Um carro está vindo com outra velocidade tal. Aí ele fala assim, que momento que eles vão se encontrar? Tem muitos exercícios sobre isso, né? Aí você usa esse aqui. Tá ficando lindo esse rabisco, né, gente? Mas tá bom, né? Não, professora, não tá bom, não. Tá assim, gente, quem mandou o governo mandar esse monte de conta de matemática no nosso física linda, maravilhosa?
Isso aqui nem tá na nossa ementa mais, mas tudo bem, vou parar de falar mal do PET. Beleza, gente? Então, substituindo o valor de t, você vai ter essa funçãozinha aqui horária, ó. Ô, beleza, hein? Você vai ter essa função horária. Belezinha, gente? Então tá, então vamos pro próximo. Agora é só aplicação de fórmula, gente. Aplica as fórmulas e resolve os exercícios. E dúvida, chama a gente aí no e-mail, beleza? Então, gente, aqui eu tenho o gráfico. Meu filho tá tentando invadir o quarto, mas eu tô gravando a aula e não posso deixar. Então, o gráfico aqui agora, gente, eu tenho um gráfico do movimento retilíneo uniforme. O que seria esse gráfico aqui? Professor, isso aí parece a função do primeiro grau que a gente aprendeu lá no 9º ano. É, meu amor, é a função do primeiro grau que você aprendeu no 9º ano, tá? É sim. Então, gente, a função do movimento retilíneo uniforme, ela nada mais é que uma função de primeiro grau. A partir do momento que você varia a posição aqui e varia o tempo, você tem uma velocidade constante. Isso é um movimento retilíneo uniforme, movimento realizado em uma reta, e o uniforme é porque a velocidade não varia, belezinha? Agora aqui, gente, para esse gráfico, vamos aqui para esse gráfico do lado aqui. Esse gráfico aqui é da velocidade pelo tempo. A velocidade não é constante no movimento retilíneo uniforme? Ela aqui, vamos supor que ela aqui é 5 metros por segundo, né? Então, gente, a velocidade é a mesma, só vai passar o quê? Só passa o tempo, ó. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma reta paralela ao eixo do tempo aqui, ó, o eixo dos abscissas. Você tem um retângulo aqui, ó. Belezinha? Sabia que se você calcular a área desse retângulo aqui, ó, você vai achar o quê? A distância. É, a área desse retângulo aqui, ó, a área é a distância percorrida por ele. Então, se aqui é 5, a velocidade, e aqui o tempo, vamos supor que é 2 segundos, beleza? Qual que vai ser a distância percorrida? 5 vezes 2, 10 metros, beleza? E aqui também, gente, volta aqui para o outro gráfico. Essa distância aqui abaixo, aqui, ó, essa área aqui abaixo desse triângulo aqui, que eu tô colorindo aqui, ó. Nossa, gente, eu tenho que aprender a usar essa caneta melhor. Que eu tô colorindo aqui, esse triângulo, opa, saiu um pouquinho para fora. A área desse triângulo o quê? A nossa velocidade. A área vai ser a nossa velocidade. Pessoal, quem tiver mais dúvidas sobre isso, chama aí no privado, ok? Um beijo para vocês, muita paz e luz aí, e que tudo dê certo aí nessa nossa vida de pandemia, né? Todo mundo sobreviva.